Boa noite, amada igreja. É uma alegria estar aqui com vocês, nesse momento, compartilhando da palavra do Senhor. E quando o pastor me convidou, eu já recebi com bastante alegria, porque realmente é uma honra estar aqui, servindo a minha amada igreja através da palavra do Senhor, E o que a gente vai falar hoje, a Léo hoje falou que já estamos terminando aqui a campanha de missões, E o que nós vamos falar hoje é justamente sobre esse texto, esse versículo maravilhoso de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês já sabem, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Eu vou falar no meu versículo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é sobre esse sacerdócio real. O Senhor diz que nós somos sacerdócio real. E o que significa isso? Isso faz parte dos santos. Ele nos dá uma identidade de filhos, ele também nos dá uma identidade de sacerdotes. A gente ouve muito falar que nós somos templo, do Espírito Santo, amém? Mas pouco ouvimos falar que nós somos sacerdotes. Não existe sacerdote, gente, se não houver templo, não existe templo se não houver sacerdote. Uma coisa está ligada à outra. Então, quando a gente vai ver na palavra de Deus, e o que eu gostaria de falar com vocês é justamente sobre isso, sobre o que significa Deus falar que nós somos sacerdócio real. Esse texto de 1 Pedro, escrito aqui por Pedro, foi no momento que ele escreve essa carta, no momento de perseguição. Inclusive, Pedro deve ter morrido justamente nesse momento de perseguição. O significado do nome dele, Pedro, quer dizer pedra. Jesus fala sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E Pedro, que não é bobo nem nada, ele usa das palavras que o próprio Jesus falou para ele. E ele traz essas palavras para também falar da igreja e do povo santo de Deus. Quando ele fala em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente vai na sequência até o versículo 10. E a gente vê que Pedro também fala que nós somos pedras vivas. Ai, gente, que coisa mais linda! Eu vou dando uns gritinhos para acordar você. Nós somos pedras vivas. Ele está falando aí, que nós somos essas pedras. Que estamos onde? Alicerçadas onde? Na rocha. Que é quem? Que é a pedra de esquina. Que foi a pedra rejeitada. Quem é essa pedra rejeitada? É Jesus. Ele usa aquela palavra que Jesus, talvez naquele momento, quando Jesus o chamou de pedra ali, ele falou, essa pedra, sabe a cereja do bolo? Eu sempre uso, vai ter hoje. Ele pegou aquela palavra e ele falou, é isso. E ele vai falar sobre o fundamento da igreja. Ele fala para aquela igreja que estava com medo. A carta de Pedro foi escrita para a igreja, para os santos, para os separados. E ele está dizendo, ei, vós porém sois. Ele não está dizendo assim, eu acho. Não, ele está dizendo, vós porém sois. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, é poderoso demais. E quando a gente vai ver sobre isso, a gente vai ver sobre o sacerdócio. Como é que somos sacerdotes hoje? Tanto homens como mulheres, o povo de Deus é o sacerdócio real. Da onde vem isso? Aí a gente vai lá para o Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Lá nós vamos ver aonde Deus começou o chamado do povo. Em Êxodo, no capítulo 19, a gente está em qual situação? O povo está no Sinai para receber a lei de Deus. O povo tinha saído da escravidão do Egito. E agora Deus estava fazendo uma purificação nesse povo. E quando ele está diante daquele povo, ele fala assim, eu quero que vocês abram comigo lá em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Diz assim, Ora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6 fala assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Esse sempre foi o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre foi ter uma nação de sacerdotes. Ei, não é uma nação com sacerdotes. É uma nação de sacerdotes, onde todos são sacerdotes. Por que isso? Nós vamos ver. Apocalipse 1, versículo 6 também diz isso. Lá em Apocalipse, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele fala que Deus constituiu reino de sacerdotes. O desejo de Deus era que o povo fosse constituído um reino de sacerdotes. O que isso quer dizer? Que nós temos livre acesso a ele. O sacerdote se relacionava, ouvia, transmitia, era um intermediário entre Deus e o povo. Mas quando o povo ouviu Deus falar com o povo, o monte fumegando, tremendo, o povo falou assim: não, Moisés, dá certo não. Faz o seguinte, vai você lá, fala você com Deus e transmite para nós a mensagem. Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19, vai dizer o quê? Justamente o povo falando para Moisés assim: Moisés, é o seguinte, você vai ser o nosso intercessor. Por quê? Porque o povo estava com medo. O povo então abriu mão daquilo que o Senhor tinha dito para ele: vocês vão ser sacerdotes. Eles falaram: não, a gente não. Bota aí um homem, porque se morrer, morre só ele. Deixa a gente aqui no nosso conforto. E foi então que Deus instituiu uma família de sacerdotes. E esses sacerdotes, dentro dessa família, que é a família dos levitas, dentro da família dos levitas tem a família dos sacerdotes. E aí, quando a gente começa a estudar sobre esse ministério sacerdotal e sobre os sacerdotes e a função dos sacerdotes no Antigo Testamento, a gente vai ver que o Antigo Testamento inteirinho, ele aponta para quem, gente? Para Jesus. Eu amo falar sobre isso. As mensagens bíblicas, elas devem ser cristocêntricas. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. E aqui não é diferente. O ministério sacerdotal, o sacerdócio real, aquilo que Deus tinha para o seu povo, está apontando para Cristo. Então, o que acontece, né? Quando a gente vai ler, eu quero falar com vocês e mostrar algumas... A gente vai colocar umas imagens aqui, eu não sei se... Hernandes, pode diminuir essa luz aqui, ó? Por favor, obrigada. Porque lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, fala que as coisas que aconteceram no passado eram sombra daquilo que estava por vir. Então, tudo que nós vamos falar sobre o sacerdote é sombra daquilo que estava por vir. Quem é que estava por vir? Jesus. Sabe aquela frase, ei, o melhor está por vir? Não é bíblica, porque o melhor já veio, Jesus Cristo. Ele já veio. Olha só, aqui o primeiro ponto que eu quero ver, e a gente vai analisar então a função do sacerdote. O sacerdote que Pedro fala para nós lá no Novo Testamento, no ano 62 depois de Cristo, ele fala: vós, porém, sois sacerdócio real. O que significa eu entender que eu sou um sacerdote? Então, nós estamos voltando para o princípio do ministério sacerdotal para compreender isso. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a veste do sacerdote. A veste do sacerdote. Vejam bem, gente. Aqui nós temos o sumo sacerdote, que ele se vestia com essa roupa aqui azul, ele tinha um peitoral ali com as 12 pedras. E o sacerdote ele se vestia com linho fino. Ele tinha um negócio na cabeça, turbante. E ele tinha um cinto. E a roupa dele, a Bíblia diz que era de linho fino, branco. E isso tudo está apontando para o nosso sacerdócio. Aquilo que o Senhor quer para nós. Porque lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, a Bíblia fala que o linho fino é a vestimenta de justiça dos santos. O
O linho fino fala sobre a santificação. O linho fino fala sobre a pureza. Quando o Senhor fala que nós somos sacerdotes, Ele está falando, ei, vistam-se de linho fino. Que as suas atitudes sejam santas, sejam puras. Sabe, gente, os sacerdotes, eles se vestiam assim e eles eram vistos de longe com essa roupa, com esse manto, com essa túnica. De longe eles eram vistos. Eles eram separados. As pessoas sabiam de longe que um sacerdote estava passando. E esse sacerdote, para ele ser sacerdote, ele apenas precisava nascer naquela família. Porque ele herdava esse direito. Nós herdamos também. Nós herdamos a partir do novo nascimento. Na conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, a gente vê que Jesus fala para ele o quê? Ei, é preciso nascer de novo. Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe. Não é sobre isso. É sobre o nascimento espiritual. Então, sobre as vestes brancas dos sacerdotes que eles usavam, nós hoje precisamos entender que a nossa vida, ela deve sim entrar num processo chamado santificação. Onde cada dia mais eu me pareço mais com Cristo. A santificação é um processo que acontece nas nossas vidas a partir do dia que nós nascemos de novo até Jesus voltar. E isso é um processo que cada dia mais eu me pareço com Jesus. Esse é o desejo de Deus em nós. Ele quer que cada dia mais, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, nós somos transformados de glória em glória à imagem do seu Filho. Será que nós temos vivido como sacerdotes? Será que nós temos entrado dentro desse processo e permitido Deus fazer a transformação nas nossas vidas? Será que aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos e agimos tem refletido ao Cristo que nós dizemos que servimos? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala, mas nós não vivemos. Tem uma história de uma ilha muito distante, com um idioma muito diferente. E eu vou contar para vocês a história como eu me lembro. E um rapaz ficou muito apaixonado por levar o evangelho para aquela pequena ilha. Ele não sabia o dialeto, ele não sabia falar, mas ele foi. Ele falou assim, eu vou. E ele foi, e ele passou anos, 5, 6, 10, 15 anos lá. Ele aprendeu pouca coisa, era um dialeto muito difícil, mas esse homem morre lá, nessa aí. E aquilo era a paixão dele. Aí passou-se uns 5 anos e foi um missionário para a mesma ilha. Ai, gente! Mas esse missionário ele já foi mais preparado. Ele aprendeu o idioma, o dialeto do povo. Chegou falando tudo. Chegou lá, pegava a Bíblia, juntava o povo. O povo gostava, viu? Gostava de ouvir, chegava e ele falava assim, olha, eu quero falar para vocês de Jesus. Jesus, olha o que ele faz. Olha o amor, olha o perdão. Aí o povo começou a se juntar e falou, ei, a gente conhece esse Jesus. Vocês conhecem? Sim, a gente conhece esse Jesus. Você está falando tudinho aí, a gente conhece. Ah, é? Então, vocês conhecem? Ele teve aqui faz uns 5 anos. Tudo que você está falando aí, ele fazia aqui com a gente. Oi, Jesus veio aqui, morreu faz uns 5 anos. Sabe, gente, quando a gente entende que a santificação é a gente revelar o Cristo através das nossas vidas. João, capítulo 14, Jesus Cristo, ele está falando assim, no final, sobre a sua morte dos seus discípulos. João, capítulo 14. E aí, quando vai lá no versículo 8 e 9 de João 14, Filipe, um dos discípulos, chega para Jesus e fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 8. Versículo 9, Jesus olha para Filipe e fala assim, Filipe, eu imagino um tom de voz de Jesus falando, Filipe, há tanto tempo eu estou com você. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Sabe o que é isso? É ser santo. Ser santo, ser separado, sabe o quê? É a pessoa olhar para você
e ver Jesus. É a pessoa ver Jesus e querer se aproximar de Jesus por aquilo que ele vê na sua vida. É você revelar o Cristo através da sua vida. Isso é santificação. Isso é o que o sacerdote fazia com essa roupa branca. O que a gente está trazendo hoje aqui é o primeiro ponto. São as vestes. O segundo ponto que o sacerdote fazia, é a segunda foto, é que ele conduzia todo aquele povo, o povo de Israel à adoração. A adoração, ele fazia toda a condução. E sabe, às vezes a gente acha que a adoração é a música gospel. Misericórdia, minha gente. Que tem muita música gospel que é tudo menos louvor e adoração a Deus. Nem toda música gospel que toca na rádio gospel é louvor e adoração a Deus. Adoração é honrar, reverenciar, prestar homenagem, render devoção a Deus e a Deus somente. O que é a adoração? Eles aí conduziam todo o povo à adoração. E eles adoravam o povo, e esse povo adorava a Deus. E expressava essa adoração de diversas formas. Para a gente entender o que é adoração, a gente vai para mais uma conversa e encontro célebre de Jesus. Jesus com a samaritana. Em João, no capítulo 4, nós temos o encontro de Jesus Cristo no poço de Jacó com a mulher samaritana. E naquele encontro ali, daquela mulher que teve 7 maridos, foram 7? 6? Sim. 6 homens. Ali ela chega para ele e ali a gente tem um pouco daquilo que é a adoração, o entendimento daquilo que é a adoração. A mulher samaritana chega para Jesus naquele poço e fala assim: ei, aonde eu devo adorar? É aqui ou em Jerusalém? E Jesus fala, e Jesus traz a resposta. Ele fala assim, o segredo, entre aspas, da adoração, versículo do 20 ao 24, o segredo, entre aspas, aqui da adoração, não é o onde, mas é o quem adorar e o como adorar. Ai, gente, que bonito! O quem adorar a Deus. A nossa adoração, ela tem um foco, é Deus. E o como adorar. Jesus Cristo vem e fala, verdadeiros, o Pai procura aqueles que o adorem. E ele fala assim, que os verdadeiros adoradores são, ou adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Sacerdotes, nós precisamos saber o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito. É por isso que somente um novo nascimento nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade a partir do novo nascimento. Porque é a partir do Espírito Santo habitando em nós que esse nosso espírito testifica com o Espírito Santo. E nós podemos assim nos submeter o nosso espírito ao Espírito Santo e adorar a Deus como ele deve ser adorado. Romanos 8, versículo 16 fala isso. Romanos 8,16 fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Pai. É através do Espírito. E em verdade. O em verdade quer dizer de acordo com a verdade. João, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz assim, ó. Santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Eu não posso querer adorar a Deus se não for através e em conformidade com a palavra de Deus. Porque está cheio de gente querendo adorar a Deus da sua maneira. Deus deixou a palavra dele para que eu possa aprender como adorar a Deus. E não é da sua maneira, não é da minha maneira, não é da maneira que você se sente confortável, nem da maneira que eu me sinto confortável. Deus deixou escrito aqui como ele deve ser adorado.
E é segundo a sua palavra. É a palavra de Deus. O caminho é a palavra de Deus. Então não é o onde. Porque eu posso adorar a Deus aonde eu estiver. Deus nos criou como adoradores. A Giane falou isso aqui hoje, né? Efésios 1:12. Isaías também fala, nós fomos criados para louvor da sua glória. Nós fomos criados para adorar a Deus. Então, se você não adora a Deus, alguma coisa você adora. Porque você foi criado para adorar. E quando o Senhor fala em espírito e em verdade, nós não podemos nem adorar apenas em espírito e nem apenas na verdade. Nós precisamos unir os dois, para que essa adoração suba e flua e caia no agrado do nosso Senhor. E para isso nós precisamos saber como agradá-lo. Quem é que vai me dizer? A palavra de Deus. Uma vez eu fui convidada com meu marido para a gente jantar na casa de um casal. E o casal fez um jantar muito lindo, todo decorado, todo cheio de luz, cheio de vela, coisa mais linda. Chegamos na mesa, sentei na mesa. Aquela mesa linda. Quando eu vi, sushi. Peixe cru. Não gosto, gente. Não gosto. Aquela coisa linda. O que eu comi só? Pepino. Só pepino. E às vezes, eu me lembro dessa história, porque às vezes a gente está assim, a gente está tentando agradar a Deus conforme nós gostamos. E não é assim. Eu preciso adorar e agradar a Deus conforme Ele quer e Ele instituiu na palavra dEle. Como que eu vou saber? Lendo a palavra. Tem coisa melhor do que ler a palavra? Não tem. Terceiro, sabe o que os sacerdotes fazem também? Eles prestam culto a Deus através dos sacrifícios. Sabia? Às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, esse menino matando o bichinho não tem culpa de nada, esse menino matando. É a forma que estava o quê? Está apontando para o sacrifício suficiente e único que viria em Jesus. Aquele povo estava entendendo que para cobrir o seu pecado, uma vida inocente precisava tomar o seu lugar. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então estava gerando naquele povo uma mentalidade, um entendimento de que era necessário alguém morrer no lugar deles. E nesse momento aqui é que eu quero mexer aqui com a nossa igreja amada. Sabe por quê? Porque o sacerdote, ele não é passivo na obra. O sacerdote, ele é ativo. É o sacerdote que ia e fazia o sacrifício. E sabe o que acontece? É que está cheio de gente, cheio de sacerdote, cheio de gente que diz que serve ao Senhor, mas tem uma vida passiva. Tem uma vida de espectador do outro e daquilo que o Senhor está fazendo. Não se envolve na obra do Senhor. O Senhor não nos chama para ser espectadores, amados. O Senhor nos chama para ser ativos na obra dele. A fazer aquilo que necessita ser feito. Não é para eu vir para a igreja todo domingo para bater ponto na igreja. E continuar a minha vida como se Jesus nem tivesse vindo. Quais são as marcas de Cristo na minha vida? Quais são os sacrifícios que eu tenho feito para servir a Jesus? Quais são as renúncias que eu tenho feito para servir a Jesus? Gálatas 6,17, Paulo fala das marcas de Cristo sobre ele. Romanos capítulo 12, versículo 1, fala sobre o sacrifício que nós podemos fazer. Quais são os sacrifícios? Sabe o que acontece? É que nós estamos vivendo de tal forma que a gente quer o nosso conforto. Que a gente quer ir num lugar que esteja tudo de acordo com o que a gente gosta. A gente quer ouvir um louvor que a gente, eu gostei desse cenário, é coisa de velho. Eu não gostei dessa forma de arrumar as cadeiras. Eu
aquela irmãzinha me olhou com cara esquisita, não vou mais nessa igreja. Nós, como sacerdotes, não estamos para ser servidos aqui. Esse culto aqui não é para você. Esse culto não é para mim, não é para o pessoal do louvor, não é para quem vai pregar aqui, não é para quem mexe lá. Esse culto é para Deus e só para Ele. Esse culto é para que Ele seja adorado. É para que Ele seja conhecido. É que para o poder do nome dEle, vidas sejam transformadas. Então, o que é que eu tenho feito? Ei, se você está sentado aí reclamando do culto, você não está assumindo o papel de sacerdócio real que Deus te deu. Você está como um espectador daquilo que Deus tem feito. Aqui está cheio de coisa para fazer, nessa igreja mesmo. Tem carro lá para cuidar. Tem cozinha. Gente, tá precisando muito. Quem quiser coisa para fazer, tem. Ai, não, mas é porque eu canso. O que eu posso fazer? Tem igreja para arrumar. Tem muita coisa para fazer. Fala, pastor, eu quero servir. Eu nem sei o que fazer, mas eu quero me colocar à disposição. Sabe por quê? Porque o sacerdote, ele é ativo, ele não é passivo. Nós não somos espectadores daquilo que Deus faz. Ei, ninguém ficava aqui, ó. Ei, hoje eu vou... Onde você vai, sacerdote? Ah, hoje eu vou lá assistir o que os outros sacerdotes estão matando o cordeiro. Hã? Não, filho, você que vai matar o cordeiro. O que é que tem morrido? Quais são as marcas? Quais são as renúncias que você fez? Ou você tem buscado a sua zona de conforto. Ou você tem buscado palavras que acariciem seus ouvidos. E aí a gente vai vivendo a nossa vida buscando o quê? Eu quero ser feliz, né? A alegria do Senhor é a nossa força, a Bíblia diz. Mas Ele diz isso num momento de bastante tensão. Sabe, gente? Não é sobre você ser feliz, não. Eu vou chocar a igreja. Jesus não veio para você ser feliz nessa terra. Ele veio foi para te levar para a eternidade junto com Ele. Para que nós sejamos um com Ele. Para que eu possa revelar o Cristo aqui, para que mais pessoas possam ser um com Ele na eternidade. É sobre isso, não é sobre viver aqui, não é sobre o terreno, não é sobre o passageiro. Lucas 12 fala daquele cara que queria acumular muitas coisas. E naquela parábola Jesus fala, louco, hoje te pedirão a tua alma, para onde vais? O que adianta a gente ser rico para com as coisas do mundo e não rico para com Deus? O que temos feito? Quais são as marcas de Cristo? Quais são as marcas das renúncias que você fez? Porque não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Lucas 11, 23. Jesus fala para os discípulos, se querem ser meus discípulos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso é renúncia. Quais são as marcas, meu querido? Minha querida. Da renúncia que você fez. Nós estamos aqui para servir. Para servir uns aos outros. Para servir a igreja. O que os sacerdotes faziam aqui, eles estavam servindo. Para servir a igreja, para servir um ao outro. Mateus, no Evangelho de Mateus 6, 21, fala assim, ei, aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O que é que nós temos aí, ó? Aprendendo assim no nosso coração, que é prioridade para nós. A gente fala que é Deus, mas muitas vezes Deus está no final da fila. Porque tem muita coisa que passa na frente. Quais são as marcas de Cristo em nós? Quais são as marcas que nós temos sobre as renúncias que temos feito? O próximo aspecto do sacerdote é que ele tinha uma função dentro do tabernáculo que era manter o incenso aceso. O tabernáculo ele continha 6 mobílias. 2 na parte externa, 3 na parte no lugar santo e 1 no lugar santíssimo. E quem era o responsável por manter tudo funcionando? Quem? O sacerdote. O sacerdote é ativo, não é passivo. E sabe, quando a gente vê aqui que ele tinha essa responsabilidade de manter esse incenso aceso, esse incenso que ficava aceso continuamente, a Bíblia diz.
E ele tinha a responsabilidade de manter aquilo ali. A Bíblia fala em Apocalipse 5, versículo 8, que o incenso são as orações dos santos. Quando a gente vê sobre o incenso, sobre a continuidade do incenso, ele está aqui querendo dizer, o sacerdote, ele precisa estar em oração contínua. Olha. Ele tinha que estar em oração contínua. Sabe, gente, o sacerdote e nós hoje, nós precisamos ter uma vida, um estilo de oração. Obrigada, Mara. Uma vida com um estilo de oração. Estilo de vida de oração. É um estilo de vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17. O que diz? Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É o estilo de vida. É você estar intimamente ligado com o Pai. Em todo o tempo. Então esse lugar aqui que ele tinha que manter também fala sobre isso. Fala sobre a nossa vida hoje aqui. Como é que tem sido as nossas orações? Será que nós temos orado ao Senhor todos os dias? Ou será que a gente está novamente como espectadores daquilo que Deus tem feito? Sabe como que a gente fica como espectador nesse momento? A gente terceiriza a oração. Oi, irmãzinha, você é boa para orar, hein? Ora aí por mim. Aí bota no grupo do WhatsApp, né? Ei, ora aí, tá difícil aqui, ora aí. Bota todo mundo para orar, mas não ora. Não ora. Bota as mãozinhas nos grupos de WhatsApp, diz que ora por meio mundo. Mas não. Como é que está a nossa vida de oração? A vida do sacerdote é uma vida de oração. É uma vida de oração. Não podia faltar, gente. E às vezes a gente fica inventando um monte de desculpa, colocando um monte de coisa na frente para não orar. Ah, eu não sei orar, eu não tenho tempo. Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo. Ah, tem tempo sim. A gente não tem é prioridade, porque tempo a gente tem. Porque se você for no médico hoje, o médico fala assim, ó, você tem uma semana de vida se você não fizer exercício. Você sai do médico correndo já. É prioridade que a gente tem. Aí volta para a adoração a quem? Nós não adoramos a Deus. Porque a gente fala com a nossa boca, mas a gente não age assim. Ah, eu não tenho vontade muita de orar, não. Mas aonde que a Bíblia diz que precisa ter vontade, gente? Em nenhum lugar da Bíblia diz que precisa ter vontade de orar. A gente vai orar. Ei, tu quando orares, Mateus 6,6 fala, tu quando orares, não está perguntando se vai ou não, não, quando você orar. Vai pro teu quarto, fecha a porta. E orarás ao teu pai, o teu pai que te vê em secreto. Ele te recompensa. Hebreus 4, versículo 16 fala assim, ei, acheguemos confiadamente ao trono. Sabe por quê? Porque Jesus, o sacrifício, ele morreu. Aquele véu se rompeu de cima a baixo. E agora o sacerdote pode entrar. Por que eu estava pensando sobre isso, né? Sobre sermos sacerdotes. Os sacerdotes, eles podiam entrar no santo lugar. Mas eles não podiam entrar no lugar mais interior desse tabernáculo. Quando Jesus rompe aquele véu, agora os sacerdotes podiam entrar. Os levitas ainda não podiam entrar no lugar santo, gente. Mas nós, como sacerdotes, nós podemos entrar no lugar santíssimo. E ele fala entrar ousadamente, com ousadia. Porque ele já fez a obra que ele tinha que fazer. Quinto, outra responsabilidade do sacerdote é que ele tinha que manter a luz do candelabro sempre acesa. Isso aqui é lindo demais, porque quando a gente vê que ele tinha que colocar sempre o óleo no candelabro, porque o fogo ia queimar sempre. Então esse era um lugar que ficava iluminado ali.
dentro daquele tabernáculo. E o que isso tem a ver com a gente? O Senhor não nos chama para acender o candelabro, mas Ele nos chama hoje para sermos luz. Ele está falando para sermos luz aonde nós estivermos. A luz vence as trevas. E muitas vezes nós temos sido vencidos por trevas, porque não temos nos posicionado como luz. Sabe, gente, aqui para manter essa luz acesa, como nós falamos em 1 Tessalonicenses 5,17, fala o quê? Orai sem cessar. 5,18 fala em tudo, dai graças, pois essa é a vontade do Senhor. E 1 Tessalonicenses 5,19 fala assim, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele vem. E ele vem e habita em nós. Mas nós, pelos nossos pecados, nós podemos entristecer ao Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. Diz assim, não entristeçais ao Espírito Santo. Por causa dos nossos pecados. Como temos vivido como sacerdote, entristecendo ao Espírito Santo, apagando ao Espírito Santo. Jesus Cristo, quando veio, já ressurreto, gente. Já ressurreto. Ele vem, ele se encontra com seus discípulos. João 20, versículo 22, fala assim, ó. Jesus Cristo chega ali e fala assim para eles. Soprou sobre eles e disse, recebei o meu Espírito. Quem está selado com o Espírito Santo? Quem está selado com o Espírito Santo? A Bíblia fala sobre o selo do Espírito Santo. Só que a gente pode viver a nossa vida, vivendo uma vida, como eu falei aqui, de espectador, sem se envolver, sem uma vida de obediência. O que é isso? É apagar o Espírito Santo. É viver uma vida sem santidade, sem revelar o Cristo através das nossas vidas, é entristecer ao Espírito Santo. O sacerdote tinha continuamente a função de manter aceso esse candelabro. Como que eu mantenho aceso o Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito, a Bíblia diz em Efésios 5,18. Através do que? Das disciplinas espirituais. Oração, estudo bíblico. Estar em comunhão, gente. A igreja. Isso tudo faz parte da nossa vida devocional. Porque senão vai o brilho, né? Vai o brilho. Não terceirize, meus queridos. Não terceirize aquilo que o Senhor confiou para você. Nós somos ativos na obra do Senhor e não passivos. Sexto e último. Esse aqui. Esse aqui eu gostaria de ler com os irmãos lá em Levítico, no capítulo 6. É outra função dos sacerdotes. Levítico 6, versículo 8. Levítico 6, versículo 8 fala assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Sabe o que o sacerdote também tinha que fazer? Ele tinha... Gente, presta atenção aqui, gente. Olha que sensacional. Ele tinha que retirar as cinzas do altar do sacrifício. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? A que isso está apontando? Sabe, eu fui pesquisar sobre o churrasco. E quando a gente faz churrasco e fica na churrasqueira, o carvão já, as cinzas, né? Eu preciso retirar as cinzas. Os churrasqueiros de plantão aqui sabem por que eu preciso retirar a cinza? Porque a cinza abafa o fogo.
A cinza diminui a intensidade do fogo, senão talvez o fogo nem mesmo pegue. E aí eu fui ver isso e eu falei, Deus, o Senhor pensa em tudo. Ele fala assim, sacerdote é a sua função. No Antigo Testamento a gente vê que as cinzas eram sinal do quê? De luto e tristeza. De luto e tristeza. Onde as pessoas jogavam cinzas sobre si. E o Senhor está falando aqui, ei, a função do sacerdote é retirar as cinzas. É retirar aquilo que tem impedido do meu fogo. E com força total na sua vida. Sabe o quê? Amargura. Hebreus 12, versículo 15, fala assim, ei, não permita com que haja raiz de amargura no teu coração. E queria muito dizer que isso não existe na igreja, mas existe e existe falta de perdão. A pessoa que não perdoa o seu irmão. A pessoa que não libera o perdão na vida do seu irmão. Pessoas, a gente vê relacionamentos entre pais e filhos que não se falam. Entre irmãos que não se falam. Entre pessoas da família que estão aí há anos e anos e anos e não se falam. E a pessoa fica na oração falando, Senhor, retira essa dor do meu coração. E Deus está falando para você, ei, pega pá. Pega pá, porque esse trabalho é teu. O Senhor vai fazer, a responsabilidade do Senhor é manter o fogo. É colocar o fogo. A responsabilidade do Senhor. Agora, manter o fogo aceso, a responsabilidade é do sacerdote. A responsabilidade de retirar a cinza é do sacerdote. Então, se não está queimando o fogo, talvez tenha muita cinza. Talvez tenha situações que precisam ser resolvidas. Falta de perdão. O perdão, você não precisa sentir vontade de perdoar. Porque o perdão não é um sentimento. Eu cheguei à conclusão que nem mesmo apenas o perdão é uma decisão. Mas o perdão, ele é espiritual. Quando Cristo fala que você deve perdoar 7 vezes 70. É impossível, gente. Por quê? Porque o perdão, ele é espiritual. Quando o meu espírito se une e se submete ao Espírito de Deus, eu faço em louvor e adoração a Deus. Não porque eu estou sentindo vontade. Não porque eu estou certa, porque o outro está certo, porque ele está errado. Não. Eu faço por obediência. O perdão é um mandamento de Deus. Retire as cinzas. Retire as cinzas e restaure o seu sacerdócio. O perdão, ele deve estar nas nossas vidas, dentro do relacionamento, dentro do casamento. Quantos casais que não se pedem perdão? Muitos casais que não se pedem perdão. E vão fazendo, vão incomodando e vai vivendo. A pessoa se acostuma com aquilo. O casal se acostuma com aquilo. Qual foi a última vez que você pediu perdão? Que você verbalizou? Você me perdoou? Qual foi a última vez? E se a gente parar e pensar, talvez você nem se lembre a última vez que você pediu perdão. Isso é reflexo de um coração orgulhoso, porque se nós reconhecemos que nós erramos, somos pecadores, nós precisamos pedir perdão todos os dias. E se isso tem falhado, o nosso coração é orgulhoso. Isso significa que tem cinza, que está impedindo o brilho de Jesus nas nossas vidas. Retire as cinzas. Nós, como sacerdotes, não precisamos esperar que ninguém faça. Isso é função do sacerdote, retirar as cinzas. E para fechar, acabou, né? Amém, gente? A cereja do bolo. E para fechar, eu queria só finalizar dizendo para vocês o seguinte. O sacerdote, ele tinha realmente todas essas responsabilidades, né? Ele tinha muitas responsabilidades. O Senhor, quando nos chama, Ele nos chama para ser sacerdote. É um reino de sacerdote. O desejo dele é que todos nós estejamos servindo uns aos outros.
E que através desse serviço aos outros, nós estamos revelando o Cristo. Não é uma vida de comodidade. Não é uma vida de zona de conforto. Maldita zona de conforto. O Senhor nos chama para agir. Para ter as nossas vestes de linho branco. Para que a gente possa caminhar em santidade. Quais são as marcas de Cristo? Todo sacerdote carrega as marcas de Cristo. De renúncias que foram feitas. Que talvez você não queria, mas você fez por amor e obediência a Deus. Quais são? Se você está na igreja há 5, 10 anos, e talvez você nem sinta essa dor, você não sinta uma renúncia, você não sente uma marca de Cristo na tua vida, tem alguma coisa errada. Sabe, gente, é muito interessante porque quando a gente vai ver as ofertas que o povo fazia, existiam 5 tipos de ofertas e sacrifícios no Antigo Testamento, no livro dos sacerdotes, que é o livro de Levítico. E lá em Levítico, no capítulo 7, versículo 8, a gente vai ver sobre a oferta pela culpa. E na oferta pela culpa tem um detalhe sensacional. Olha isso aqui, gente. Lá no capítulo 7, versículo 8 de Levítico, diz assim, ó. Como a oferta pelo pecado, da culpa do pecado, assim será a oferta pela culpa, né? Uma única lei haverá para ela, será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda a oferta de manjares que se cozinha no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Aqui a Bíblia está falando sobre 2 tipos de oferta, 2 tipos de sacrifício. O sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. E sabe, a gente vê aqui em Levítico no capítulo 7 que o sacerdote ele tinha direito a sacrificar esse animal, a colocar o animal para queimar. Mas ele retirava do animal o quê? A pele. Ele retirava e com essa pele ele podia levar e fazer vestimentas para ele e para sua família. E o que isso tem a ver com a gente? A Bíblia fala que nós, depois de Jesus, o nosso Cristo fala assim, sejais revestidos de Cristo. No Éden, quando Adão e Eva pecam, eles se cobrem com folhas de figueira. E naquele momento, lá em Gênesis, no capítulo 3, eles se cobrem com folhas de figueira. E Deus aparece para eles e os cobre com vestimenta. Deus está dizendo para eles assim, ali no Éden acontece o primeiro derramamento de sangue. De um animal inocente, não tinha culpa nenhuma, não comeu do fruto, não mostrou o fruto, não fez nada disso. Mas ali no Éden já estava apontando para o sacrifício de Jesus. A única forma de cobrir os nossos pecados. Aqui, quando Deus institui os sacerdotes, ele fala assim, quando você fizer. Ai, gente, é demais. O sacrifício pelo pecado e pela culpa, você pode ficar com a pele. Porque isso está apontando para quê? Para aquilo que Cristo faz e aquilo que Ele quer que nós façamos. Ele fala assim, o meu sacrifício pagou o preço do teu pecado. E agora você vai ser revestido de mim. Quando o Pai olha para mim, Ele não me vê, Ele vê o Filho dele. É um entendimento de que o Pai, Ele vê o Filho dele em nós. Que a nossa vida possa ser, dia após dia, transformada na imagem. Eu tenho que olhar para a minha vida hoje, tenho que olhar para o mês passado e falar, hoje eu estou mais parecida com Jesus. Hoje o Espírito Santo em mim tem dominado a minha língua. Eu tenho sido mais amorosa, eu tenho sido mais pacificadora, eu tenho sido mais amável, eu tenho sido mais paciente. Porque se eu olho para a minha vida e ela está igual do ano passado, isso é um sério problema para nós, sacerdote real. Nós nos revestimos dele. A Bíblia fala assim, né?
que se a gente olhar para as nossas vidas como sacerdotes, a gente pode ver e falar assim, puxa, mas é difícil, né? Tem sido difícil. Mas o Senhor, Ele nos chama para que a gente possa se fortalecer nele. Muitas vezes está muito mais difícil porque nós temos buscado a força em nós mesmos. O Senhor quer levantar aqui uma geração, um sacerdócio real. Ele quer que a gente possa agir da forma como Ele quer, da forma como Ele nos criou para ser. Não espectadores daquilo que Deus faz na vida dos outros. Ele quer que a gente entre dentro daquilo que Ele já está fazendo. Ele quer que a gente carregue as marcas de Cristo. As marcas de Cristo através da renúncia que nós fazemos. Muitas vezes aquilo que é conforto nosso, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Quando a gente pensa, a gente pode pensar aqui que talvez a gente esteja cansado. A gente está cansado de sempre eu tenho que fazer. Eu sempre tenho que ir atrás. A Bíblia fala assim, Salmo 126, versículo 6, diz assim, aquele que semeia com lágrimas, com júbilo. Às vezes a gente vai semear com lágrimas mesmo. Mas com o Senhor, Ele vai nos fortalecer para que a gente possa colher com alegria. O Senhor quer levantar aqui nessa igreja cada um de nós, sacerdotes ativos na obra. Sacerdotes que usem essas vestes brancas da santidade. Que estejam dentro desse processo, se submetendo à vontade do Espírito Santo. Eu queria fazer um clamor hoje. Contra a preguiça espiritual. Sabe por quê? Porque quando nós cruzamos nossos braços e não queremos nos envolver na obra do Senhor, na obra ativa do Senhor, muitas vezes nós estamos dentro de um sono espiritual, de uma preguiça espiritual, mas nós não reconhecemos. Mas o Senhor quer levantar hoje. Sabe por quê? Porque Ele não tem tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. E eu gostaria de orar. Eu gostaria de fazer esse clamor. E se essa palavra falou com você, eu quero te convidar para ficar em pé. Porque nós vamos tomar uma decisão hoje aqui. De agirmos como esses sacerdotes aqui que nós vimos. De agirmos como sacerdotes, como aquilo que o Senhor quer para nós. Se essa palavra falou com você hoje, eu quero te convidar a ficar em pé. Eu já vou ficar aqui porque o Senhor tem falado ainda comigo sobre isso. E eu quero ser esse sacerdote que não é apenas um espectador daquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero, com um coração humilde e submisso à vontade dEle, me unir àquilo que Deus já está fazendo. O que Deus está fazendo na sua casa? Muitas vezes nós temos impedido a obra de Deus dentro da nossa casa por causa da nossa preguiça espiritual. Por não nos posicionarmos como sacerdotes, aqueles que fazem, aqueles que interagem com o Espírito Santo. O Senhor quer uma igreja forte, uma igreja unida, mas uma igreja que reflete a Cristo. Porque o noivo vai vir buscar a sua noiva adornada. E o que significa ser a noiva adornada? A noiva que está se preparando para o encontro desse noivo. Você que está em pé aqui. Nós nos unimos como igreja, como a noiva de Cristo. Dizendo, Senhor, eu não sei o que vai ser. Eu estou cansada de semear com lágrimas, mas eu creio na tua palavra que diz que eu vou colher com júbilo e com alegria. Que o Senhor possa, meus queridos, aqui nessa noite, que nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Que nós possamos sair deste lugar aqui, encorajados pelo Espírito Santo da promessa. A fazermos diferença no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, por onde nós andarmos. Que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que nós possamos ser sal e luz. Que nós possamos exercer o sacerdócio, o ministério do sacerdócio real.
que o Senhor nos chamou para si. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, como teus filhos, mas também como os teus sacerdotes de um reino que o Senhor constituiu para que nós vivêssemos. O reino onde os sacerdotes interagem com o teu Espírito Santo para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Deus, mexe conosco, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que nós possamos ter um coração compassivo pela dor do outro. Que nós possamos ter um coração humilde que recebe a tua palavra com alegria. E que nos leva, Senhor, para querer fazer a sua vontade. Não apenas fazer a tua vontade, mas a querer fazer a tua vontade com alegria. Deus, recebe cada um daqueles hoje que escolheu aqui neste momento estar posicionado no Senhor como sacerdócio desse reino de sacerdócio real que o Senhor diz na tua palavra. Paizinho, que nós possamos testificar ao Cristo que nós servimos e trazer transformação e vida para aqueles que nos rodeiam. Usa as nossas vidas, Senhor, que não venhamos a ser espectadores, mas ativos na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.